Olá! Seja bem-vindo ao curso Finanças Descomplicadas, uma ação da Associação Metropolitana de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais, a AMP Metropolitana, em parceria com a Performance de Excelência e o Sebrae Santa Catarina. Eu sou Alice Castro e vamos falar aqui sobre como gerenciar as suas finanças de uma forma descomplicada e assertiva. Para a gente poder falar de finanças, é importante que a gente quebre algumas crenças ou algumas ideias que nós temos sobre isso. Muitas pessoas pensam que finanças são números. E aí começa, eu sempre fui mal em matemática a minha vida toda, eu não me dou bem com número, eu odeio número, não gosto de número, e aí a pessoa vai repetindo isso e vai tornando uma distância das finanças. Ela vai se recusando a falar do assunto, né? E vai se afastando dessas condições. Então, primeira coisa, gente, finanças não é número. Finanças são recursos. Desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano começou a se organizar em grupos, a gestão de recursos se faz necessária. Desde que, se a gente olha qualquer animal, ele tem uma gestão de recursos. Né? É da nossa natureza a gente cuidar das coisas, cuidar do que a gente conquista, defender nosso território, cuidar do que a gente plantou e colheu e vai comer depois para que não estrague, para que renda. Então, esta gestão de recursos faz parte da vida, faz parte da nossa vida natural, ou seja, como ser humano, e faz parte da vida empresarial. Então, quando a gente fala de finanças, a gente não está falando de número, de matemática, de planilha de Excel. A gente está falando dos recursos que a sua empresa precisa para trabalhar. A gente está falando das colheitas de tudo que você, empresário ou empresária, plantou até agora. Então, é muito importante que você pare de fugir disto. Né? Eu já vi vários empresários, quer saber? Não, finança, não quero. Vou aqui, meu negócio é vender, meu negócio é atender, não quero saber de números. E delega isso ou entrega para outras pessoas sem o devido cuidado, sem acompanhar, sem valorizar. Então, eu queria começar com isso, né? E os recursos, eles não são infinitos. Então a gente já sabe disso, o dinheiro não é infinito, a água não é infinita, a natureza, né, cobra o preço quando a gente usa demais, não repõe. Então a capacidade de gestão, ela é medida, né? Quanto mais escassos forem os recursos, ou seja, quanto menos recurso eu tenho, mais eu preciso saber gerir. Melhor eu preciso, né? Até tem uma máxima que fala, né, que quanto mais escasso o recurso, maior tem que ser a criatividade. Né? Tem muitas piadinhas sobre isso, né? Sobre a questão de como que as pessoas que têm menos recursos precisam criar, inventar, inovar, fazer suas gambiarras, dar seu jeito, porque realmente quando o recurso sobra, ou seja, quando você tem muitas pessoas, muito equipamento, muito dinheiro, você consegue, você não precisa ser tão criativo, você pode contratar as coisas que funcionam. Quando você não tem muitas pessoas, não tem muito equipamento, não tem muito dinheiro, você precisa criar soluções. E é nessa criação de soluções que surgem muitos bons negócios. É nessa criação de soluções que surgem, inclusive, produtos para você oferecer para o seu cliente. Então, tudo que a gente cuida, né? Então, a gente não é dono de nada. Quando você pensa, eu sou dono da minha empresa, você está cuidando desta empresa, você é um administrador dela, e porque você não é dono do funcionário, você não é dono, né, do dinheiro que está na conta, você está administrando. Isso vai passar por você e vai para outras mãos. Então hoje o recurso está contigo, né? Hoje você tem essa condição, você está com o poder ou com a autoridade de gerenciar nesse momento. Então tem que fazer um trabalho bem feito com esse recurso, todos os recursos que estão em suas mãos de gestão hoje, para que eles deem fruto, para que eles cumpram o papel, né, e traga bastante prosperidade em todas as frentes.
Então, quando a gente fala de gestão financeira, de finanças descomplicadas, a gente está falando dos recursos financeiros, né? E a gente precisa conhecer a linguagem desse recurso. E aí, muitas pessoas, né, recusam essa linguagem. Falam, eu não quero saber de número, não quero saber de planilha. E aí, gente, olha só. Se você vai para um país que fala uma língua e você não entende essa língua, como é que você vai se comunicar? Como é que você vai se virar lá? Como é que você vai ter as suas necessidades atendidas se você não consegue nem pedir alguma coisa? Então, você não precisa ser fluente naquela língua, mas você tem que falar, ou ter um tradutor, ou contar com alguém que te ajude a entender o que está acontecendo naquele contexto para poder se virar, para poder pedir uma comida, para poder encontrar um hotel, ir no banheiro, enfim. Então, a linguagem financeira são os números. Essa é a linguagem. E se você não quer falar essa língua porque você odeia, porque você não era bom em matemática na escola, porque você tem trava com números e etc., você precisa arrumar tradutores, que podem ser relatórios, que pode ser o contador, que pode ser uma pessoa dentro da sua equipe que te ajude a preparar essas análises, mas você precisa entender, você vai ter que visitar esse país, entende? Então, se você não fala essa língua, você precisa de alguém que vá junto contigo, que vai traduzir um guia para que isso aconteça. Por quê? Quando você está nesse país, você tem que decidir. Você decide para onde você vai colocar seu dinheiro, você decide a hora de tirar o dinheiro, você decide se você vai priorizar um investimento na empresa ou uma geração de caixa, você decide o que fazer com aquele dinheiro que está ali no caixa, se é a hora de antecipar alguma conta, se você vai parcelar, você decide se você vai pegar o empréstimo ou não, com que juros. É uma decisão que você está lá nesse país e você tem que decidir. Então, ou você tem um tradutor que vai te guiando, ou você aprende essa língua para falar. Mas o fato é que tá na chuva, você tá para se molhar. Você tem uma empresa, você vai para o mundo das finanças, querendo ou não. Ficou claro isso? Nosso papel aqui hoje é descomplicar esse mundo para você. É te dar um guia, né, para que você consiga se comunicar minimamente nesse mundo das finanças. E é importante que você entenda isso, que não dá para escapar. Não quer entender sobre finanças, não quer entender sobre recurso, vai fazer outra coisa da vida. Porque empresário precisa entender de recurso. Não só de recurso financeiro, mas de todos os outros. Porque é o papel... Não é só criar a empresa, não é só, eu tenho um bom produto, eu sou um bom vendedor, você é um empresário. Tudo bem, isso serve para você empreender, para começar. Mas depois que o negócio começou, meu filho, minha filha, é gestão de recurso. É gestão de estoque, é gestão de pessoas, é gestão financeira, é gestão de equipamentos, de processos. A gente fica gerindo o tempo todo. Bom, primeiro item desse nosso manual financeiro, para a gente começar, a gente precisa entender como que se organiza as finanças da empresa. E aqui tem um item muito bacana que o seu contador faz para você e que talvez você nunca tenha visto, ou nunca tenha pedido, ou nunca parou para pensar, que se chama plano de contas. O que é o plano de contas? Como o nome diz, ele é um local em que tem um planejamento, ou seja, você decide antes o que vai acontecer, das suas contas, de para onde vai o seu dinheiro e de onde vem o seu dinheiro. Então, um plano de contas, ele é essencialmente, né, uma tabela em que tem todas as contas de entrada, e aí o que são contas aqui? São os títulos, né, de onde vem e para onde vai o dinheiro, né? Como se fosse as fontes, né? As fontes de receita e de despesa. Então, você tem, no primeiro bloco superior, tudo que entra,
Então pode ser por unidade, se você tem mais de uma filial, pode ser por tipo de produto, pode ser receita financeira, ou seja, você tem alguma aplicação, algum dinheiro guardado e entra essa receita financeira. Pode ser receitas de multas que você recebe, né? E a mais clássicas, né? A mais tradicional, que é o faturamento, a receita operacional, ou seja, dinheiro que você ganha trabalhando, dinheiro que a sua empresa recebe por vender seu produto ou serviço. Esse é o bloco de cima do plano de contas, é o bloco que a gente quer que cresça eternamente, amém, que é entrada de dinheiro. Então, todo plano de contas, ele começa com as contas de receita em cima. Embaixo entram as contas de despesa, que são os seus passivos, né? As coisas que você paga. Então, essas contas de despesa, ou as fontes de despesa, elas podem ser agrupadas em diversos grupinhos, né? Então, você tem as despesas que são mais vinculadas à prestação de serviço, ou à produção, ou ao comércio, né? Depende do teu tipo de negócio, que são as operacionais, ou seja, aqueles custos mais diretos das pessoas que trabalham para sua empresa funcionar e entregar aquilo, da embalagem, o custo que você tem para executar, né, aquele serviço. Então, você vai observar nesse plano de contas. Se você não tem um plano de contas, não tem problema, a gente está aqui para te ajudar. Tem um link aqui embaixo, você vai clicar e lá vai ter uma planilha que ela tem, cada abinha tem uma ferramenta que eu tô trazendo aqui para vocês nesse curso. Então, a primeira é justamente a do plano de contas. Então, tem um plano de contas modelo, mas repito, converse com o seu contador, com a sua contadora e veja qual o plano de contas que eles já têm para o seu negócio, porque o plano de contas é a base dos lançamentos financeiros para poder gerar os balancetes e todas as outras coisas que o contador precisa fazer de demonstrações contábeis. Então, quando o cliente do contador, ou seja, quando o empresário ou a empresária não tem um plano de contas próprio, a contabilidade classifica nas contas mais clássicas. Então, eles têm alguma coisa lá. Você pode partir daí. E aí você, lembra? Tradução. Você vai entendendo as suas contas. Então, vai ter conta lá, talvez que o contador te traga, que você não é um dinheiro que efetivamente entra na tua conta financeira, né? Na tua conta de banco. Por exemplo, depreciação. Né? Uma coisa que... O que é depreciação? É a queda do preço de alguma coisa. Então, você comprou um carro, por exemplo, no nome da empresa, em 5 anos ele não vale nada. Só que essa perda de valor do carro não é um negócio que sai da tua conta. Então, você pagou o carro lá 50 mil e ele vai depreciando 10 mil por ano até não valer nada. Então, ele sempre, em 5 anos, o carro acabou. Ele continua valendo alguma coisa. Se você for vender o carro depois de 5 anos, é claro que ele vai valer alguma coisa. Só que, contabilmente, ele depreciou 100%. O que isso significa? Quando você vender o carro, o lucro, o valor que você conseguir no carro, ele vai entrar como ganho de capital. Então, são contas que contabilmente, ou seja, lá pro fisco, né, pro governo, o contador, ele vai adicionando porque é assim que se faz por causa daquele bem que você adquiriu, daquele item, né, que é o carro. Mas financeiramente, você pagou 50 mil no carro, 5 anos depois você vendeu por 25. Financeiramente, saiu 50 e entrou 25 lá na frente em algum lugar. Né? Então, a gente tem essa dificuldade, né, olhando o financeiro da empresa, de ver a depreciação, de ver ganho de capital, e ver várias coisas que a gente muitas vezes vê o contador falando, você fica, mas isso não tá acontecendo, esse dinheiro, o carro não tá 10 mil por mês, eu tô mais pobre. Se tu for olhar, ela tá dizendo depreciação, 10 mil por ano. E você fala, não, mas eu não tô, cadê? Esses 10 mil não saem no meu bolso. Mas é esta relação, que se você fosse cada tempo que passa, o carro vale menos. Né? Então, isso é algo que no mundo fora da contabilidade a gente vê isso também, né? Compra o carro hoje, amanhã você tenta vender, vai valer menos.
E contabilmente precisa ficar registrado que esse valor está caindo, entende? E nem sempre é na velocidade da FIP, às vezes é mais rápido no contábil. Então, é importante que a gente saiba que existe essa diferença, né, entre o que é fiscal, contábil e o que é financeiro. Contabilmente, todos os seus bens e patrimônios, eles, principalmente os bens de uso, né, eles vão depreciando. E, ao mesmo tempo, você tem patrimônios que vão valorizando, como terrenos, casas, que também precisam ser registrados. Então, quando você olha um plano de contas, né, um balancete, um fechamento de patrimônio do contador, vai ter número lá que não está batendo com a tua conta financeira. Você vai olhar o teu extrato do banco e fala, não, mas não tem. Você vai vender o carro hoje, ele vale mais do que está lá na depreciação. Por quê? Porque são regras contábeis. Então é importante que a gente entenda isso, que são mundos diferentes, mas que são mundos que podem conversar. E a gente precisa se aproximar dos contadores, das contadoras, para trocar essas figurinhas e entender. Não estou dizendo que você tem que ser contador e entender tudo, mas entender porque é sobre os seus números que aqueles relatórios estão falando. Né? Mesmo que alguns números sejam contábeis e não financeiros, eles contam uma história que nasceu no financeiro. Um dia tu pagou 50 mil naquele carro. E um dia tu vai vender ele e vai ter esse ganho, né, financeiro lá na frente. Entenderam? Então vamos lá. O plano de contas, um ponto de partida é o contábil. E no dia a dia, a gente te sugere ter um plano de contas que você faça conciliação. O que é a conciliação bancária? É quando você pega tudo que aconteceu no banco, ou seja, entradas e saídas, recebimento de cartão, recebimento de cheque, recebimento, né, de TEF, POS, enfim, tudo que você fechou ali do caixa da sua empresa, tudo que entrou no banco, que você depositou, que o cliente depositou, tudo que você pagou, e concilie com as suas rotinas financeiras do plano de contas. Porque no banco só tem duas classificações, entrada e saída. O banco não sabe se aquilo que entrou foi da unidade X, da unidade Y, se foi do cliente X, do produto Y. O banco só coloca lá, né, entrada e saída. E você, como empresário, como empresária, precisa entender a classificação das entradas e das saídas, para não acontecer de tomar uma surpresa. O que é essa surpresa? De você estar tomando decisões baseadas no extrato do banco, que eu já vi acontecer várias vezes, da pessoa olhar no extrato, tenho dinheiro para pagar, pode liberar os pagamentos. Como assim? Cadê o horizonte? Cadê o planejamento? O que vai ter semana que vem, mês que vem? Não tem a menor ideia, só olha o banco. Gente, o banco mostra o que já foi. O banco mostra as previsões agendadas. Então eu já tenho agendamento de pagamento no banco, eu consigo ver o que vai vir. Mas e as contas que eu assumi que não estão agendadas no banco? Como o salário da equipe, por exemplo. Como contratos com prestadores de serviços que ainda não geraram a fatura, o boleto. Olha o risco de eu trabalhar as decisões financeiras com base num saldo bancário. A gente precisa ter um plano das nossas contas. Você puxa do banco o extrato. Se você utiliza um sistema financeiro, seja ele para pequenos negócios, um sistema integrado, enfim, em geral, os sistemas financeiros permitem importar os extratos do banco. Então, você entra no navegador do seu banco, exporta lá o extrato em OFX, em CSV, HTM, enfim, tem vários formatos. Você exporta e importa no seu gerenciador financeiro, no seu sistema que você usa. E aí, quando importar, ele já traz, ele vai procurando, um sistema financeiro, ele tem um plano de contas. A primeira coisa que você faz é configurar o plano de contas. Então, ele vai procurando. Então, ele procura dentro do seu plano de contas ou o CNPJ da pessoa que você pagou ou que você recebeu, ou ele procura pelo valor. Ele faz ali uma busca para que você possa conciliar. E se você não tem um sistema financeiro? Alice, não tem sistema financeiro nenhum. Não sei o que você está falando. Então,
esse plano de contas que você vai baixar aqui vai te ajudar. É uma planilha em que tem o plano de contas e ele tem, você consegue fazer essa conciliação. Ela é mais trabalhosa porque ela é manual, você tem que ir, né, conta a conta e dando ok ali no Excel. Mas, como a gente brinca, né, o melhor sistema do mundo é o sistema que você atualiza, que você alimenta. Então, se você não tem um sistema financeiro que faça essa conciliação, pega um Excel, pega esse nosso modelo aqui e faz a conciliação. Preferencialmente diária, todos os dias. Chegou na empresa, primeira coisa, entra no banco, vê o que entrou e saiu, vai no Excel ou no sistema financeiro e alimenta lá se entrou e saiu. Tem que ser todo dia. Ai, Alice, mas a minha empresa não tem movimento todo dia, empresa de serviço, não sei o quê. Pelo menos semanalmente você tem que olhar isso aí. Por quê? Porque é uma continha que entrou lá, é um IOF que o banco cobrou indevidamente, é um cartão que você não esperava e creditou. Às vezes é um cheque que era pré-datado do cliente, e aí você repassou esse cheque para frente, e aí um cheque seu pré-datado, e aí as pessoas passaram para frente e depositaram antes, você não tinha saldo, então se você pega ali rápido você consegue reverter. Então são várias coisas que no olhar do dia a dia você consegue pegar. E se deixa para ver só no final do mês, deixa para ver daqui a 3 meses, você não vai lembrar, já passou muito tempo, já virou o período de apuração da contabilidade também. Então, né, preferencialmente diário. Se o movimento financeiro não é, né, diário na sua empresa, no seu negócio, semanalmente. Tem que olhar toda semana o extrato do banco e alimentar esse sistema, que pode ser uma planilha de Excel. Então, no plano de contas, você vai ter as receitas em cima e embaixo, todas as saídas agrupadas. Então, o que eu te sugiro é começar a olhar o fixo e o variável, separar o que dessas despesas são fixas, coisas que você já assumiu e que vão acontecer todos os meses. Então, a equipe fixa, que é CLT, aluguel de sala, o imposto, né? Apesar de ser um percentual, todo mês você vai pagar. Por exemplo, se paga o Simples, você vai pagar os 6,5%, 7% sobre a receita. Você precisa prever aquele valor, né? Você tem as contas do dia a dia, que você sabe que sempre vai ter. Contratos que você já fez com segurança, com contabilidade, coloca isso e já planeja, gente. Aí é a parte que a gente chama de plano orçamentário. Já se organiza, porque você vai pagar isso meses a fio. Vai ser o ano todo. Qual é o teu contrato com o contador? Dificilmente tem data para acabar, né? Então já bota aí, para sempre pagarei. Tem revisão, igual aluguel, né? Você tem 12 meses. Se você continuar ali, vai ter um reajuste, mas é mais 12 meses. Então, pelo menos por um ano, você consegue fazer um orçamento tranquilo. Ai, Alice, mas eu não sei por onde começar meu orçamento. Primeira coisa, pega o plano de contas, limpa ele, deixa ele com a tua cara, ou seja, as contas que você realmente tem, que ali a gente fez um bem completo com vários exemplos, então você pode deixar ele com a sua cara. Segunda coisa, alimenta o passado primeiro. Então, vai buscando as contas dos últimos 3 meses, dos últimos 6 meses, para que você entenda o comportamento das suas finanças. Porque aí você vai conseguir enxergar, né, o como que são essas contas tradicionalmente no seu negócio. Preencheu os últimos 3, 6 meses, agora você joga nos próximos 3, e 6 e 12. E aí você vai conseguir ter um plano orçamentário. É você olhar essa planilha ou o seu sistema e dizer, bom, eu tenho que faturar. Aí, olha só, você já começa a trazer até meta de faturamento. Eu preciso faturar no mínimo tantos mil por mês, porque esse é meu gasto fixo. Se eu não faturar isso aqui, eu vou operar no vermelho, que é o que a gente chama de ponto de equilíbrio, que é quando o seu ponto de equilíbrio é pagar as suas contas, basicamente. O que acontece? Muitas empresas não enxergam isso
Por quê? Sobra um dinheirinho do mês anterior. Então, poxa, mês passado foi um mês bacana, um mês legal, e eu consegui gerar 10 mil de caixa. Então eu tenho 10 mil, eu entrei o mês com 10 mil na conta e eu vou gerar minha vida aqui. Se terminar o mês, este mês eu não consegui suprir todas as minhas despesas e etc, e faltou 2 mil, no final do mês, desse próximo mês, eu vou ter 8 mil na conta. Só que eu ainda tô com dinheiro na conta. Então, o que acontece muitas vezes? As pessoas, elas apagam a memória. Então, ela não anotou que quando começou o mês ela tinha 10 mil e quando terminou ela tinha 8 mil, que ela trabalhou o mês inteiro para ter 2 mil de prejuízo. É sério isso. Muitas pessoas falam, mas eu ainda tenho dinheiro na conta. Ai, foi um mês difícil, né? Ai, que bom que a gente não tá no vermelho. Por quê? Porque como ainda existe um saldo na conta, a pessoa não entende que o vermelho dela é daquele mês. No acumulado, ela tem um saldo positivo, mas naquele mês o saldo não foi positivo. Então, quando você faz um plano de contas e você acompanha o que a gente chama de fluxo de caixa mensal. Fluxo é o fluir, a entrada e a saída, e você fecha no mês, você tem a real situação do seu negócio mensal. Então, no acumulado eu ainda tenho dinheiro, mas esse mês eu perdi dinheiro. Então, quer dizer que o meu trabalho do passado bancou esse mês deficitário. Se eu continuar assim, uma hora esse dinheiro acaba. Porque eu não fui eficiente, eu não atingi o meu ponto de equilíbrio, eu não paguei todas as minhas contas como que eu gerei neste mês. Então, isso é muito importante, né? E a gente, ao projetar os próximos meses, você vai olhar, poxa vida, eu tô assumindo esse compromisso financeiro e eu não tenho essa receita. Será que tem alguma conta fixa que eu posso renegociar? Ou que formas eu tenho de aumentar meu faturamento para bancar esse fixo e ainda repor o do mês anterior? Então, quando a gente começa a falar essa língua, a entender o porquê que eu tô nesse universo do recurso e eu preciso cuidar dele, a gente vai ficando fluente, aí você vai entendendo. Falou, opa, peraí, calma, é o meu momento, eu preciso investir nisso agora porque isso vai ter um retorno assim, assim. É estratégico que eu tire um pouquinho do meu caixa para investir nessa frente? Tudo bem, você está fazendo com consciência um investimento no seu negócio. Agora, quando você está vivendo um dia de cada vez, só olhando no fluxo do banco, sem olhar o passado, sem projetar o futuro, isso é irresponsável. Porque, como eu falei, a empresa não é sua. Você está administrando esse recurso nesse momento. As pessoas que trabalham para você estão acreditando em você. Então, é uma responsabilidade cuidar do recurso e a gente não pode fazer isso de qualquer jeito. Uma coisa importante, então, dentro do que a gente chama de plano orçamentário ou orçamento empresarial, que você considere os cenários. Então, a gente tem, né, o cenário que a gente fala, o cenário mais provável, que é o realista, que é quando você considera ou também moderado, né? Quando você considera a continuidade do cenário atual ou olhando, né, as notícias e etc, o que é mais provável que aconteça. Então, quando você faz esse orçamento, normalmente a gente faz no orçamento moderado, ou seja, considerando que a gente vai ter mais ou menos a mesma venda, mais ou menos as mesmas despesas, e aí a gente projeta os meses com base no atual. Quando você faz essa projeção, você também pode olhar e falar, poxa, mas eu queria expandir. Né? É o meu momento de crescer, eu quero ter mais funcionário, eu quero ir para uma sala maior, ou eu quero ir para uma sala, trabalho em home office, eu quero ter um espaço e tal. Ótimo! Então você está trabalhando um orçamento otimista, sério, em que você vai crescer. Nesse cenário otimista de crescimento, como você vai arrumar esse dinheiro? De onde que vai vir esse recurso, esse investimento para você contratar mais pessoas, para você alugar uma sala, enfim, para você crescer? Você vai fazer esse aporte como sócio? Vai botar dinheiro dentro da empresa?
Ou você vai buscar empréstimo, ou você vai usar um dinheiro que a empresa já tem de geração de caixas anteriores, vai tirar do caixa da empresa para fazer investimento. Percebe como é uma coisa que a gente começa a dar base para o nosso sonho. Poxa, eu quero crescer, isso é super otimista. Então eu faço um plano otimista em que eu vou ter. Então o cenário moderado segue como tá e você tem uma ideia de ponto de equilíbrio, você consegue ver o quanto você precisa ganhar para bancar aquele ponto de equilíbrio e ter resultado. Moderado. Otimista, quero crescer, quero expandir, vamos aumentar a venda. E aí você faz esse plano de crescimento. Como que você vai estruturar tudo isso, né, para que o seu sonho de crescimento seja real e a empresa continue saudável financeiramente. Se vai ser com aporte externo de capital ou gerando vendas, né, que banquem essa mudança. E também é importante considerar o cenário pessimista, que é o e se der errado? E se não tiver venda? E se tiver lockdown de novo e a gente não puder operar? E se eu tomo um calote grande de um cliente? E aí você faz um orçamento considerando já as contas que você ou não vai fazer, ou seja, coisas que você está pensando em comprar, e você falou, não, se não entrar isso aqui de recurso eu não compro, ou as contas que você vai rever ou contratos a cancelar, enfim, caso o faturamento não seja o esperado. Então isso é muito importante para que você esteja preparado para os cenários. E aí a minha dica é, comece operando no moderado. Percebeu que o mercado está respondendo bem, que você vai conseguir ativar o otimista, faça os investimentos e ative o otimista. Percebeu que o cenário não está positivo, as coisas que você imaginou de ruim começaram a acontecer, ativa o cenário de contingência, o pessimista, né? Em que você começa a proteger o recurso e garantir a rentabilidade. Não mudou nada, né? O cenário tá ali ok e você percebeu, né, que não é a hora do investimento do otimista, segue no moderado, fazendo seu trabalho, cumprindo suas metas e você não vai fugir da rota. Então, a ideia de fazer o planejamento é justamente essa, para que a gente consiga ter essa antecipação. Por quê? Quando a gente pensa no calor do momento, né? Poxa, deu tudo errado, estou aqui no calor do momento, né? A gente tende a tomar decisões de cabeça quente, né? E aí não pondera tudo que deveria ponderar, não é o ideal. E a mesma coisa positivo, né? Surge uma oportunidade, você se empolga. Então, quando a gente faz esse cenário com a cabeça mais neutra, né? Olhando para o futuro, a gente tende a ser mais racional e a tomar decisões mais assertivas. Dentro dessa planilha que você vai clicar aqui e vai baixar, tem essa projeção orçamentária. Então, o mesmo plano de contas que você fez, você alimenta o passado e projeta para o futuro, e aí sim você vai conseguir, né, acompanhar isso. O acompanhamento financeiro, ele é feito o que a gente chama de previsto versus realizado. Então, você tem um orçamento em que coloca lá tudo que você tem de projeção de pagamento, de receita e tudo mais, e aí você vai alimentando do ladinho. Olha, eu previ gastar tanto e gastei, previ gastar X e gastei Y, previ receber, né, 1.000, recebi 2.000. Então você vai colocando o antes e depois, primeiro, para que você acompanhe seu financeiro, né? Então esse acompanhamento ele é já de grande ajuda para você ver o montante, porque às vezes, como eu falei, no dia a dia, né, a gente está ali fazendo a conciliação diária e você vê o pequenininho, o dinheiro de cada dia. Quando você fecha o mês para comparar com o orçamento, você consegue ver esse acumulado. E é muito louco, porque a gente às vezes está no dia a dia, a gente está ali vendo aquela loucura, entra um cliente, sai outro, não sei o que, e aí quando você fecha o mês, você fala, nossa, gastamos tudo isso, vendemos tudo isso, né? Então, esse acumulado é bom pra gente entender como foi o mês e, ao mesmo tempo, quando você tem um orçamento, você compara. E minha expectativa era essa e não cumpri a expectativa.
Então, o que eu vou fazer para o mês que vem para bater a meta, para eu recuperar esse resultado? Então, te traz uma responsabilidade com aqueles resultados, com aqueles números. E não só você. E aqui é uma coisa muito importante, né? Compartilhe com as pessoas que trabalham contigo. Fale sobre metas financeiras. Fale sobre os avanços que vocês precisam, sobre as economias necessárias. Porque as pessoas, elas precisam saber do resultado do trabalho delas. E não só o resultado do trabalho delas em termos de comprometimento, em termos de dedicação, mas também em termos de saúde da empresa. Então, compartilhar as metas, trabalhar com as pessoas do orçamento para que elas entendam que tem entrada e também tem saída. Então, eu já ouvi muitas pessoas falando: Alice, mas o funcionário vê que a gente faturou, sei lá, 1 milhão e aí vai achar que o salário dele é pequeno, porque ele ganha R$1.500. Então, vê 1 milhão e não entende que 1 milhão tem muita despesa. Então, ensina ele. Sabe por quê, gente? Infelizmente, muitas pessoas, muitas mesmo, não sabem sobre gestão financeira. Muitas. Infelizmente, muitos dos nossos colaboradores gastam mais do que ganham. Está endividado, não entende a lógica, não faz esse exercício de acompanhar suas finanças. E não estou falando um grupo de pessoas que ganha pouco, ou um grupo de pessoas que passa por dificuldade. Eu estou falando de mentalidade, de condição de gestão financeira. Eu tenho uma amiga que eu sou doutora em administração, e é uma amiga minha de doutorado, e a pesquisa dela é sobre endividamento em servidores públicos. E ela entrevistou pessoas que têm carreira pública, que recebe um salário mensal de 25, 30 mil reais e que estão altamente endividados. E quando ela vai conversar, o que acontece? Comportamento financeiro. Então, eu não estou dizendo da pessoa que recebe R$1.500 e gasta R$1.700. Estou falando da pessoa que recebe 30 e gasta 35. O comportamento é o mesmo. As necessidades são diferentes, o tipo de gasto são diferentes, mas o comportamento é o mesmo. Então, muito provavelmente, deve haver pessoas no seu círculo, na sua família, dentro da sua empresa, que têm um comportamento assim. Provavelmente, não tiveram uma educação financeira. E aí, não estou dizendo que é responsabilidade do empresário ou da empresa de ensinar isso, se bem que seria uma boa. Mas quando você mostra como funciona na empresa, a pessoa começa a entender que a vida dela também funciona assim. Porque, gente, gestão de recurso financeiro é o mesmo princípio do recurso financeiro individual. Buscar o ponto de equilíbrio, fazer reserva, fazer investimentos em você, né? Quando você vai fazer um curso, quando você vai, cuidar da sua saúde, é o investimento que você faz em você. Vai sair do seu caixa, mas vai ter um retorno. Então, a lógica é a mesma. Então, sobre isso, sobre falar com o funcionário, o que eu te digo? Ensina o teu funcionário a fazer a leitura financeira. Poxa, Alice, mas nem eu sei. Então, aprende você primeiro, depois ensina para ele. Mas o que acontece? A gente precisa falar sobre isso na empresa. Não dá para ser um negócio a 4 chaves lá que ninguém sabe. Por quê? O compromisso das pessoas também é com a saúde da empresa. E aí, de repente, eu tô lá desperdiçando papel e eu internalizo de que o resultado da empresa é importante, de que o reinvestimento da empresa para o crescimento vai refletir na minha carreira, que quanto mais saudável financeiramente a empresa, mais seguro está o meu emprego. Aí eu paro de gastar muito papel.
Porque eu entendo a lógica do desperdício do material de consumo, eu entendo que aquele cliente que virou as costas e foi embora porque eu fiz um mau atendimento vai afetar a saúde financeira da empresa, que vai afetar a minha vida também. Então, a gente junta, né, torna mais engajada a pessoa quando ela entende essa lógica. Então, não é que a empresa ganhou 1 milhão, eu ganho 1.500, então o chefe está me roubando. A empresa ganha 1 milhão e a empresa gasta 950 mil. Inclusive comigo, e com isso, e com aquilo. E esse 50 mil que sobrou, volta para comprar aquela máquina que eu estou reclamando que não está funcionando, para contratar uma internet melhor para eu ter condições de trabalho. Então você consegue ir trabalhando com as pessoas que esse recurso da empresa é de todos. Não é do patrão ou da patroa. Entende? Então, mas isso começa pelo teu comportamento. Como é que você trata os recursos da empresa? Isso é um ponto. Você separa bem o teu papel como empresário? O que é seu, pessoa física, da sua família, e o que é da empresa? Porque, gente, os funcionários repetem o que eles veem. Eles vão ter o comportamento que você tiver. Então, se vê, poxa, a pessoa usa o recurso da empresa para... Abre aqui a gaveta do caixa, conta pro filho levar de comprar merenda na escola. Bom, então, o dinheiro da empresa não tá bem controlado, porque o dono põe a mão, então é dele também. Então, esse 1 milhão vai pro bolso dele. A pessoa faz essa lógica. Então, dê o exemplo. Separa as contas. Poxa, Alice, mas aí se eu não tirar dinheiro da empresa, eu vou comer o quê? Desenvolve um prolabore. Fala, não, eu vou tirar quanto é que você precisa. Faz a tua gestão financeira da tua casa primeiro. Poxa, eu fiz o plano de contas da empresa e eu consigo ter um prolabore de tantos reais. Beleza. Faz o plano da conta da sua casa caber nesses tantos reais. E vive uma vida confortável dentro desses limites para que a sua empresa possa crescer. Não adianta eu falar de acompanhamento financeiro, de orçamento, de plano de conta, de conciliação, se você está tirando dinheiro da empresa para a merenda do filho todo dia. Se está pagando cartão de crédito com caixa da empresa. A gente precisa dar o exemplo e começar. O nome disso é princípio da entidade, que é você reconhecer que o seu CPF é uma entidade diferente do CNPJ. Diferente. O que acontece no CPF fica no CPF, o que acontece no CNPJ fica no CNPJ. Entrou pelo CNPJ, sai pelo CNPJ. Ah, sim, tudo com nota, bonitinho, fiscalmente correto. Entrou pelo CPF, sai pelo CPF. É sua vida pessoal separada da empresa. O teu funcionário vê isso. Que as coisas são sérias. Que se você está numa viagem e usa o teu cartão por algum motivo, você faz um ressarcimento, usa o mesmo processo que o funcionário utilizaria, se fosse com ele. Que quando você vai fazer alguma atividade, né, você tá junto com o funcionário, você vai comprar alguma coisa, você passa o CNPJ da empresa, você pede nota fiscal e você apresenta ao financeiro, ou você manda pro contador aquela nota. Você não passa no teu cartão e fala assim, não, a empresa é minha mesmo, pode ser por aqui. Tanto a entrada quanto a saída pelo CNPJ, teu funcionário tá vendo isso. E se você não tem funcionário, mas tem CNPJ, separe. Ah, Alice, mas eu sou MEI. MEI é CNPJ também. Separa. Você tem a conta do MEI, você tem as receitas da sua empresa, né? MEI e as despesas do MEI, que é diferente das receitas e despesas da sua família. A receita da tua família é o lucro do MEI. E não entrou aqui, já vem pra cá, senão, gente, vira um bolo que nem plano de conta dá jeito. Tá? Então, a gente precisa vivenciar uma gestão financeira na nossa vida pessoal, quanto sócio, quanto empresário, e levar isso para a organização e compartilhar com os colaboradores, que eles entendam como funciona a gestão financeira,
como que é essa questão de entrada e saída, lucro e tudo mais, porque isso também contribui para a vida deles, né? E agora, algumas dicas para que você tenha saúde financeira. Então, eu falei muito sobre controle para você poder tomar decisão. Então, saúde financeira. Busque reduzir ao máximo as despesas e custos, seja fixo ou variável, né? Tem um autor que ele diz que custo é igual unha, que a gente tem que estar sempre cortando, lixando, aparando, porque eles crescem sorrateiramente e te arranham de noite. Então, sempre de olho. É uma conta de telefone, é uma assinatura, é um negocinho no banco. Sempre tem umas taxinhas escondidas em algum lugar que a gente consegue renegociar, né? Por exemplo, a internet, né? Você tá ali pagando uma conta na internet, daqui a pouco você vê uma campanha anunciando o dobro de velocidade pela metade do preço. Liga para eles. Porque, não sei se já reparou, eles te ligam para ampliar a tua conta, mas para baixar ninguém te liga. Então, é o teu momento. Liga para eles, fala, olha, eu vi o anúncio assim, e eu quero mudar meu plano para aquele plano ali mais barato. Taxa de banco. Quantas coisas a gente paga que não precisaria? Tem outras opções no mercado. Você pode negociar no banco também e falar assim, olha, eu vi que tem esse produto XYZ que eu não estou usando, não quero pagar. Então, você pode renegociar sempre. Tá? Não tenha vergonha de pedir desconto, de pedir renegociação, de pedir mudança de classificação de contrato, porque é o seu recurso, esse dinheiro que você está gastando por uma coisa que você não está usando, você pode e deve utilizar para outras coisas que vão render mais para você, seja investimento na tua empresa ou para a tua própria lucratividade. Outra coisa importante, pense em como você pode ter receita recorrente. O que é receita recorrente? É você ter produtos ou serviços que você faça contratos com o cliente para venda previsível, né? Que você consiga fechar um acordo e cobrar todo mês o cliente para evitar, né, altos e baixos de vendas, né? Então, acordos de tabela de preço em que você negocia com o cliente um mínimo mensal para ele comprar, para você conseguir garantir um preço. Você pode fazer assinaturas. Então, por exemplo, um restaurante consegue buscar as empresas próximas e fazer um acordo de assinatura pela quantidade de funcionários que eles almocem sempre lá, e você garante, né, o máximo de receita fixa que você puder, que cubra o teu custo fixo, para que você opere com mais tranquilidade dentro do ponto de equilíbrio, né? Então, buscar esses meios de parceria e alinhamento com o cliente para ter uma receita recorrente. Negociar prazos com fornecedores. Às vezes, a gente compra em 30 dias para pagar e vende via cartão de crédito para receber em 40, ou compra em 15 e vende 30. Então você tem um período que a gente fala que você fica descoberto, ou seja, você já pagou o fornecedor e ainda não recebeu do cliente. Você está usando o teu caixa, você está botando o teu dinheiro no jogo, sendo que é algo que a gente pode repensar. Então, olha o teu fluxo financeiro. Quando você fizer esse orçamento, veja isso, o que entra, que dia que entra e que dia que sai. Será que eu não posso inverter isso, receber antes e pagar depois? Ou se eu tô fazendo esse ciclo de pagar antes e receber depois, esse dinheiro que eu tô usando, eu tenho esse caixa, esse colchão? Tá previsto isso? Porque se o cliente não paga, eu estou tirando do meu bolso. Eu tenho bolso? Então, esse fluxo de pagamentos e recebimentos, quanto mais redondinho ele tiver, fechando e casando, melhor vai ser para você. Outra coisa importante, né? A gente já falou de acompanhar todos os dias, semanalmente, a entrada e saída, o fluxo de caixa, conciliar com o banco e cuidado com os juros e multas. Essa questão de prazo de pagamento, gente,
se paga muitos juros e multa desnecessário por falta de planejamento. Você sabe que você fez uma compra e que você tem que pagar. Anota, coloca nessa tua planilha, tal dia vence tal conta, porque se o fornecedor, por qualquer motivo, extraviou, perdeu o boleto, você liga para ele e fala, olha, a gente tem uma conta que vence dia 10, eu não recebi o boleto ainda, você pode me mandar? Porque se esse boleto chega atrasado, e se o fornecedor fala, não, mas eu mandei no prazo, você sabia que tinha uma dívida, o compromisso, gente, o compromisso de pagar, se você contratou, comprou, é teu. Não é compromisso do teu credor, do teu fornecedor te cobrar. Quem assumiu o compromisso de pagar foi você. Então, assume essa responsabilidade de correr atrás das faturas, dos boletos, antes do prazo. E se você não está organizado financeiramente, o que acontece? Ai, dia 10 tinha que pagar não sei o quê. Ai, tinha que pagar não sei do quê. E a gente fica se lamentando e paga os juros. É 1%, é 2%, é multa. E aí? Dinheiro que podia estar sendo investido em outras coisas. Às vezes você está deixando de incrementar seu produto, deixando de investir em marketing, de arrumar mais clientes, porque está pagando multa e juros de boleto por esquecimento. Ai, Alice, não é esquecimento não, é porque eu não tinha dinheiro mesmo. Fluxo financeiro. Não tinha dinheiro porque tá ferrado, mas não tem dinheiro. Opa, vamos rever a despesa, vamos, né, segurar essas despesas aí, cancelar o que precisa cancelar. Aí a gente volta na questão do ponto de equilíbrio, do necessário. Será que a gente não tá dando um passo maior que a perna? Não precisa voltar um pouquinho e falar, não, vamos estruturar nossa despesa aqui que cabe no que a gente tem de receita. Ah, não foi isso que eu quis dizer. Eu não tinha dinheiro ali, porque o cliente ainda ia pagar só na outra semana e a gente tava sem dinheiro. Volta ali no que eu falei. Negocia prazo. Não deixa estourar. Poxa, o negócio vence essa semana e eu não vou receber essa semana. Oi, fornecedor, tudo bem? Tô aqui com o teu boleto XYZ e a gente, né, teve um problema no nosso fluxo aqui de recebimento. Eu não queria saber se a gente pode adiar mais uns dias, se você segura pra mim, tá. Gente, não tenha vergonha de negociar. Você tá no mundo dos negócios, você é um negociador. Negocia prazo, negocia valor, negocia tudo que você puder negociar. Por quê? Porque é o seu recurso. Você é responsável por administrar isso. Bora fazer valer. E por último, né? Entenda o seu extrato bancário. Saiba o que significa aquelas letrinhas. Pergunta para o banco. Pergunta para as pessoas. Ah, porque eu fechei aqui a redução Z e não sei o que. Liga pro teu contador. Pergunta. Não seja um estrangeiro que não tá entendendo nada no país viajando na maionese. Não entendeu? Pergunte. Pesquisa. Gente, tem resposta que tá no Google. E o que a gente faz? Ai, não sei. Ai, pois é tão difícil esse negócio, né? Pesquisa, meu Deus do céu. O que pode ser mais importante no teu negócio do que entender se ele está sendo um bom negócio ou um mau negócio? Porque no fim, a gestão financeira responde essa pergunta. Se a tua empresa vale a pena. Quando a gente olha os nossos números, a gente chega a essa conclusão. Olha, não tá valendo a pena. Minha empresa... desperdício de tempo e recurso. Fico lá, me estresso e não tá valendo a pena. E aí, o que eu vou fazer? Aí você toma uma decisão. Não tá valendo a pena por quê? O que tá faltando? Tá faltando vender mais? Tá faltando gastar menos? Aonde que tá esse problema? E aí você consegue investigar. Ou você olha o outro lado, olha, realmente tá valendo a pena. Esse, né, o trabalho, o estresse... tá valendo a pena porque, olha só, a empresa cresceu, a empresa tá gerando emprego, a gente tá ajudando mais famílias, tá aumentando o valor de mercado, então também isso também, a marca, né, ela
ela é valiosa, a gente tem conseguido mais carteira de cliente recorrente, então, né, os nossos esforços estão plantando para frente, e aí você avalia que a empresa está valendo a pena. Mas pensa nisso, hoje, você tem essa resposta? Você consegue analisar a tua empresa e dizer se ela está sendo um bom negócio ou não? Pensa nisso. Acesse aqui o link para você ter essa planilha, poder fazer o seu plano de contas, o seu orçamento e conta com a gente, conta com a AMP para te ajudar a fazer este negócio valer a pena.